E aí, alunos do sexto ano, como vocês estão? Vamos começar então o volume 2 dos planos de estudos tutorados de Minas Gerais, o PET. Essa aula aí vai ser da semana 1, páginas 59 a 62. Então, pegue o seu caderno e vamos fazer juntos as atividades aí da semana 1. Bom, hoje a gente vai falar sobre a pré-história. A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 a.C. e 3.000 a.C. Pessoal, a pré-história ela está dentro daquela divisão tradicional da história. É uma divisão que é muito questionável hoje, né? A gente discute muito se ela deve ou não ser utilizada, mas ela ainda aparece muito. O que seria a pré-história, então? A pré-história seria o período anterior a invenção da escrita. Então seria o período do surgimento do homem, aí, né, dos primeiros hominídeos, até o surgimento da escrita. Okay? E a pré-história é dividida aí entre paleolítico, neolítico e idade dos metais. Hoje a gente vai falar aí sobre esses dois primeiros, o paleolítico e o neolítico. Ok? Vamos lá. Paleolítico. Primeiro, o que significa paleolítico? Paleolítico significa pedra antiga ou pedra lascada. E por que esse nome pedra lascada? Porque os hominídeos, né, o ser humano, ele fazia objetos, ferramentas, lascando a pedra. Então ele pegava uma pedra e ia batendo na outra para poder fazer facas, para poder fazer pontas de lança, pontas de flecha e depois outras ferramentas. Aí a gente tem um exemplo de uma ferramenta feita de pedra lascada. Preste atenção que a pedra era toda lascada, né? Como se tivesse batido uma na outra para fazer aí essa ponta de lança. Nessa ponta de lança aí, que é uma ponta de lança que parece um peixe, né? Ela é encontrada principalmente aí na Argentina, Uruguai, mas tem até algumas que foram encontradas aqui no Brasil. Quando que é o Paleolítico? O Paleolítico vai aí de 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás. Então ele é o maior período da história, ok? E quais são as características desse período? Vamos lá, o ser humano ele era o que a gente chama de coletor e caçador. O que significa isso? Ele coletava, ele encontrava frutas, ele encontrava vegetais, ele encontrava raízes e ele coletava, ele pegava da natureza. Ele não produzia o seu próprio alimento, né? Então ele dependia de encontrar esse alimento na natureza. E ele também caçava, né? Então ele fazia ferramentas, ele tinha algumas técnicas para ele poder caçar alguns animais e conseguir alimento. Então ele era coletor e caçador. Agora vamos pensar o seguinte: ele depende diretamente da natureza, porque ele vai coletar e vai caçar. E quando aquele alimento acabava, o que ele fazia? Ele mudava de lugar. Por isso ele é o que a gente chama de nômade. Nômade é aquele que não tem residência fixa, né, que muda de um lugar para o outro. Então são as características aí do Paleolítico. Relembrando aí, pedra lascada, o homem ele era coletor, caçador e nômade. Ok? Depois a gente tem o Neolítico. Neolítico, pedra polida ou também pedra nova. A gente tem uma imagem de um machado e preste atenção como ele é bem mais liso, né? A pedra vai começar a ser polida. O ser humano vai começar a perceber que se ele fizesse esse processo, as ferramentas ficavam melhores. É o período que vai aí de 10 mil a.C. a mais ou menos 4 mil a.C. Quais são as características aí desse período? Principal mudança, o homem começa a praticar a agricultura. Então o ser humano começa a produzir o seu próprio alimento. Então ele vai selecionar aquelas plantas que ele vai cultivar e ele vai também começar a criar animais. Como ele pratica agricultura e cria animais, agora ele vai começar a se tornar sedentário. Então ele vai começar a viver mais tempo no mesmo lugar. Ok? Claro que ele vai continuar coletando e caçando também, né? Mas agora ele também vai praticar a agricultura e a criação de animais. Okay? Eu falei que ele vai ser sedentário, então ele vai começar a construir as suas residências. E no
Paleolítico, ele vivia onde? Na maioria das vezes, ele se abrigava em cavernas, né? Porque ele não ia ficar lá construindo uma moradia, sendo que ele era nômade, sendo que ele ia mudar de lugar. Por isso que no Paleolítico, né, o homem vivia nas cavernas, né? A gente já viu aí que ele era coletor, caçador e nômade. E no Neolítico, ele começa a construir aí residência, né? Ele começa a construir lugar para ele viver, e ele começa a praticar a agricultura e a criação de animais, ok? Bom, vamos ver então aí agora as atividades. A primeira atividade pergunta sobre o Paleolítico. Está perguntando o seguinte: como os povos que viveram no período da Pedra Lascada não dominavam a tecnologia de produção de alimentos, eles tinham que viver se deslocando em busca de alternativas para a sua sobrevivência. Em função desse fato, como ficaram conhecidos? Então, qual que é o nome aí dessas populações que viviam mudando de um lugar para o outro? Eles eram nômades, isso aí. Então, coloque aí nômades. Para a prática de caça e da busca por frutos, os homens do período paleolítico faziam uso de instrumentos produzidos por eles próprios. Como eram esses instrumentos? De que eram feitos? Eram instrumentos feitos de pedra lascada, né? Isso aí. Eles pegavam as pedras e iam batendo uma na outra e lascando. Ah, eles usavam só pedra? Não, eles também usavam madeira, ossos de animais, presas, né, dentes de animais, para fazer aí as suas ferramentas, ok? A gente tem aí uma tirinha da Turma da Mônica, né, mostrando aí o homem do período das cavernas, né, fazendo aí vários tipos de alimento, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o fogo, né? O fogo vai ser uma das tecnologias que o homem vai aprender a utilizar, né? O fogo, primeiro, ele vai ser utilizado, ele vai ser descoberto na natureza, né? Então, quando cai um raio, começa algum incêndio, o homem ia lá e pegava o fogo, e depois o homem vai aprender, ele vai dominar o fogo. Okay? Vai aprender a fazer o fogo quando ele precisasse. E aí, está perguntando, além de ser útil para esquentar a comida, quais outras vantagens que a descoberta do fogo trouxe para os povos da pré-história? As vantagens estão aí embaixo, olha só. Iluminar a noite, aquecer no frio, afugentar animais e cozinhar os alimentos. Então, o fogo vai ser muito importante aí para o homem, ok? Bom, a próxima pergunta aí, ó, tá falando da arte rupestre. A arte rupestre é o mais antigo tipo de arte produzida pelo homem. Como vimos, esse tipo de arte se iniciou no período paleolítico e está presente em todos os continentes. Então, pessoal, uma pintura rupestre eram as pinturas que os homens faziam nas paredes das cavernas. Então, eles faziam tintas, né, com sangue de animais, com terra, com plantas, e eles pintavam as paredes, coisas do cotidiano deles, né? Então, nessa apresentação, vocês devem ter visto que aí em cima tem uma pintura rupestre, ok? E agora, essa atividade pede para que vocês façam um desenho, né, assim como os homens das cavernas. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aí numa folha de papel, pode ser no caderno de vocês, e para vocês utilizarem não o lápis ou a caneta, para vocês utilizarem alguma coisa que vocês possam encontrar na natureza. Carvão, terra ou mesmo uma planta, e não utilizar o lápis, utilizar o dedo, a mão, para vocês fazerem aí esse desenho, ok? Então façam um desenho aí utilizando esses materiais de como que vocês acham que eram os desenhos aí da época da pré-história, né? Como que o ser humano antes fazia esses desenhos, ok? Bom, pessoal, bons estudos. Quem quiser aí entrar em contato comigo, tem aí meu Instagram, o meu e-mail, né? Os meus alunos aí, por favor, mandem as atividades pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br, e se inscrevam no canal, dê um joinha aí e podem colocar aí embaixo sugestões, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Até a próxima, ok, pessoal? Até mais!